Número 7. Meu irmão começou a trabalhar como vendedor em um depósito de material de construção e receberá mensalmente um salário de R$ 1.200, mais comissão de 3% sobre o total de suas vendas durante o mês. Ao assinar o contrato, ele percebeu que seu salário poderia ser uma equação de primeiro grau. Use a variável x para representar o salário e escreva essa equação. Bom, ele vai ganhar 1.200 mais 3% das vendas. Então, eu vou escrever 1.200 mais 3% é 3 dividido por 100, por isso 3%, vezes x, que eu não sei qual é o valor da venda. Aqui está dizendo para representar por x o salário, mas x é as vendas. Então, agora, multiplicando aqui, 3 vezes x, então 3x sobre 100 mais 1.200, que é a parte fixa. Então, aqui é a expressão. Anterior aqui de cima já estava correta. Essa de baixo aqui é só para ficar mais bem organizado. O termo que vem x primeiro, mais o número que vem sozinho depois. A tabela abaixo mostra as vendas durante os 7 primeiros meses de trabalho. No final de 4 meses, meu irmão ficou doente e não pôde ir trabalhar no 5º mês. Observe as dicas de Lili e calcule o valor do salário sem o uso da calculadora. Depois, use o plano cartesiano abaixo para marcar esses valores durante os 7 primeiros meses. Responda. Bom, vamos ver. Dicas da Lili. A calculadora é um recurso tecnológico muito útil para você conferir seus cálculos. Para um melhor aprendizado, deixe todas as contas anotadas e depois que conferir, corrija os erros se necessário. Bom, então aqui ela quer que a gente resolva os exercícios manualmente, sem o uso de calculadora. Depois, se necessário, a gente confere com a calculadora. Bom, vamos pegar aqui, vamos tampar esse espaço da Lili e usar ele como rascunho. Então, eu tenho que calcular de todos os meses 3% do total da venda. 3% é a forma percentual. Eu posso escrever também, 3 dividido por 100. É daqui que vem, 3 por 100 é 3%. Agora, como toda fração é uma divisão, 3 dividido por 100 dá 0,03. Então, observe, eu tenho a forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal. Então, isso me permite resolver de várias maneiras. Uma delas é a regra de 3. Vamos calcular aqui a do primeiro mês, 3.540 foi o total da venda. Então, 3.540 representa 100% da venda. 100%. Só que ele ganha de comissão apenas 3%. Então, tenho que descobrir quanto que é 3% disso. Aqui vai ser x. Porcentagem é sempre diretamente proporcional. Então, vou multiplicar cruzado. 100 vezes x, 100x, igual, agora aqui, 3.540 vezes 3. 100 vezes x, 100x é igual. Vou fazer essa continha aqui no canto, 3.540 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10.
Então, isso dá 10.620. Agora, como é uma expressão, uma equação, vou passar o 100 dividindo. X é igual a 10.620 dividido por 100. Dividir por 100 basta andar duas casas, então 106,20. Então, esse é o valor da comissão, 106,20, R$ 106,20. Eu resolvi essa primeira maneira usando a regra de 3. Podemos usar aqui também a forma fracionária. Vamos resolver a segunda forma usando a fração. Então, eu tenho aqui, ó, segundo mês, 4.260, 4.260 vezes 3 centésimos. Viu que vai funcionar da mesma maneira? Aqui eu multipliquei por 3, ó, o valor da venda vezes 3. Aqui é a mesma coisa, o valor da venda vezes 3. E no final dividir por 100. Aqui vai dividir por 100 de novo. Vamos fazer essa continha nesse cantinho de novo. 4.260 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. 3 vezes 4, 12. Então, dá 12.780 dividido por 100. Dividir por 100 é só andar duas casas, então vai dar 127,80. Vou marcar aqui 127,80. Agora o terceiro mês. O terceiro mês vou usar a forma decimal. Então, eu vou pegar o valor da venda do terceiro mês, foi 4.380 vezes 0,03. Viu que novamente eu vou multiplicar por 3 aqui, só que 0,03 já vai sair dividido por 100. Então, nas outras vezes eu tive que fazer duas continhas, multiplicar por 3 e depois dividir por 100, tanto na forma da regra de 3 quanto na forma percentual. Aqui eu já vou fazer uma continha só, então ganho tempo nessa. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 3, 9, com 2, 11, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13. Duas casas depois da vírgula, então 131,40. 131,40. Então, essa última maneira, pelo menos eu gosto mais. Mas aí é questão de gosto. Você pode escolher qual maneira você preferir. Agora vamos fazer o quarto mês. 2.643,40. Vamos apagar essa pontinha aqui. É 2.643,50 vezes 0,03. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13, vai 1. 3 vezes 6, 18, com 1, 19, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Agora eu tenho, ó, duas casas depois da vírgula aqui em cima, duas casas depois da vírgula aqui embaixo. Então, ao todo, eu tenho 4 casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a comissão desse mês foi R$ 79,30. Nesse quinto mês, foi o mês que ele ficou doente, não vendeu nada, então a comissão é 0. No sexto mês, vou fazer aqui no cantinho.
2.914,20 vezes 0,03. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Mesma coisa, 4 casas depois da vírgula. Então, a comissão dele nesse mês foi 87,42. E no sétimo mês, vamos fazer aqui o do sétimo mês, 3.981 vezes 0,03. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 9, 27, com 2, 29, vão 2. 3 vezes 3, 9, com 2, 11. Duas casas depois da vírgula, em cima não tem nenhuma casa decimal, 119,43. Essa é a porcentagem. Agora tem a parte fixa, ele ganha 1.200 fixo. Então agora é só somar 1.200 a comissão. 1.200 mais 106 vai dar 1.306,20. 127,80 mais 1.200 vai dar 1.327,80. Mais 131,40 mais 1.200 vai dar 1.331,40. Essa comissão mais 1.200 vai dar 1.279,30. A comissão foi 0, então ele vai ganhar só os 1.200. Somando a comissão vai dar 1.287,42. E no último mês vai dar 1.319,43. Bom, esses são os salários do irmão nos 7 primeiros meses. Qual desses meses ele recebeu o maior salário? Qual mês ele recebeu o menor salário? Bom, vamos voltar e observar. O mês que ele recebeu o maior salário foi o terceiro mês. O terceiro mês foi o que recebeu o maior salário. Depois foi 1.279, 1.200, 1.287, 1.319. Então, o terceiro mês foi quem recebeu o maior salário. E o menor é o quinto mês, que ele não teve comissão, foi só o salário fixo. O menor foi no quinto mês. Então, maior terceiro, menor no quinto. Terceiro mês foi o menor salário, maior salário, aliás, e quinto mês o menor salário. Vamos colocar os pontos no gráfico aqui. Observa, está aumentando de 1.000 em 1.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. E cada pedacinho aqui, de 0 a 1.000, está dividido em 5 pedacinhos. Quer dizer que cada pedacinho dele equivale a 200, já que 1.000 dividido por 5 dá 200. Então, vamos procurar cada um dos lugares. O primeiro mês foi 1.306. Então, o primeiro mês aqui é 1.000, primeiro quadradinho aqui, o primeiro risquinho 1.200, aqui 1.400. Então, está no meio aqui, ó, entre o 1.200 e o 1.400.
segundo mês, 1.327, um pouquinho acima do 1.306, mas também entre 1.200 e 1.400. Então também tá, o segundo mês também foi aqui, 1.200 e 1.400. Terceiro mês também entre 1.200 e 1.400. O quarto mês também acima de 1.200 e abaixo de 1.300. O quinto mês, 1.200 exato. Também 1.287, também está acima de 1.200 e abaixo de 1.300, 1.400. Sétimo mês, 1.319, também acima de 1.200 e abaixo de 1.400. Então, todos os pontinhos vão estar aqui, é um pouquinho abaixo, mas está tão pequeno que não vamos nem conseguir diferenciar. Então, o terceiro mês foi aqui, o que foi um pouquinho mais alto. Quarto mês também por aqui. O quinto mês foi 1.200, então ele está exatamente em cima do cruzamento ali, em cima da linha. E no sexto mês também entre 1.200 e 1.400, sétimo mês também. Bom, agora então vou fazer a reta. Antes ele não trabalhava, então era 0. Deixa eu mudar a cor da linha. Então, fui aqui, fiz de novo. Agora aqui tem um pequeno declive, ele abaixa um pouquinho a renda. Ele não teve comissão, sobe de novo. Então, esse é o gráfico. Agora vamos analisar. Analisando o gráfico, existe a possibilidade de ter o salário representado no segundo, terceiro e quarto quadrante? Bom, vejamos. Eu tenho o eixo X, eu tenho o eixo Y. Ó, falei invertido. Eu tenho aqui o eixo X e aqui o eixo Y. O eixo X representava os meses. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. E o eixo Y representava o salário que ele ganhou. Esse cantinho aqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Observe que ele anda no sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nesse trecho aqui, o X é sempre positivo, para trás o X é negativo. Aqui para cima, o Y é positivo e para baixo, negativo. Então vejamos o que vai acontecer. O salário da pessoa, do irmão, é sempre positivo, ele não vai ficar devendo, né? E o mês também é sempre positivo. Aqui para trás o mês seria negativo, menos um mês, menos 2 meses, nunca vai ter mês negativo. E então não tem como ter mês negativo, então não vai ter no segundo quadrante. A mesma coisa que acontece, o terceiro quadrante precisa de mês negativo e salário negativo. Não vai ter nem mês negativo, nem salário negativo. O máximo, o mínimo que ele pode ganhar é 1.200. Então aqui também não existe. E aqui, como também não existe de novo salário negativo, não existe quarto quadrante. Então, existe possibilidade de vir para o segundo, terceiro ou quarto quadrante? Não, não existe. Só tem possibilidade do gráfico aparecer no primeiro quadrante. Aí ele diz aqui, os cálculos com dinheiro não deve ter mais que 2 casas decimais. Se necessário, não use o arredondamento correto.
Bom, aqui a gente nem precisou utilizar continhas, bastou analisar o gráfico.